o GitHub, ajudando nossos clientes na parte de adoção de DevOps, GitHub e as nossas ferramentas de dev. Muito bom. Obrigado pelo tempo aqui de vocês hoje. O que a gente queria apresentar para vocês é, claro, focado aqui no GitHub Copilot, como é que a gente compartilha aqui conhecimentos nossos, também essa troca, para impulsionar essa adoção de GitHub Copilot nos clientes. E aí acho que duas mensagens, acho que aqui principais para começar a apresentação. A primeira é que quando a gente fala de estimular a adoção de GitHub, a gente tem que sempre posicionar GitHub, e é uma das coisas que a gente vai falar na apresentação, como uma plataforma de desenvolvimento. O Miel que ele apresentou como o Found, a gente vai falar como essas coisas estão ligadas, mas aqui pensando no GitHub, a gente vê, né, com IA, vocês devem estar vendo aí no mercado também, cada vez mais plataformas diferentes para pedaços aqui de desenvolvimento, para ajudar pedaços de desenvolvimento. Tem plataforma que ajuda no código, tem plataforma que ajuda na documentação, tem plataforma que ajuda na esteira de aprovação, mas quando a gente posiciona o GitHub, o GitHub Copilot, como uma plataforma na esteira de desenvolvimento, fim a fim, a gente consegue muito mais estimular essa adoção dos clientes, estimular essa entrada do GitHub também nos clientes. Então, acho que esse primeiro ponto de mensagem é posicionar o GitHub como plataforma, unir todas as pessoas da esteira de desenvolvimento, é uma das coisas que a gente quer explicar aqui para vocês. A segunda coisa é, quando a gente fala de adoção, toda adoção de qualquer serviço, você precisa ter uma comprovação de ROI, claro, na ponta. E aí aqui essa comprovação de ROI tem que ser feita ao longo dessas personas do desenvolvimento. Existe o desenvolvedor, existe o PM, existe o PMO, existe essa cadeia de pessoas que trabalham no desenvolvimento. Mas acho que o segundo ponto é, o que a gente vê, imagino que vários de vocês que trabalham também já com GitHub nos clientes, o GitHub é uma das plataformas que a gente consegue comprovar ROI mais rapidamente no cliente. E acho que por alguns fatores aqui. Primeiro porque o GitHub Copilot ele é muito fácil de ser testado. Então, para alguém pegar e fazer um trial, fazer uma demo lá, sozinho, é muito fácil. O segundo é porque as métricas deles são altamente objetivas. A gente vai falar um pouco disso, mas eu estou melhorando o código, eu estou acelerando o desenvolvimento, melhorando a produtividade, então são métricas muito objetivas aqui também. E quando a gente fala da figura do desenvolvimento, são pessoas, obviamente, que adoptam a tecnologia, né, diferente de repente, uma ferramenta para negócios, que você tem que vencer algumas barreiras. O desenvolvedor está na ponta, está com a mão na massa trabalhando e ele é um early adopter. Então, quando a gente fala de IA, por exemplo, eu vou usar IA para melhorar o seu trabalho. Tem alguns business users, alguns usuários que obviamente eles se assustam, não querem olhar para aquilo. O desenvolvedor, claro, ele é um early adopter, ele já testou, ele já sabe até mais do que você de repente. Até os bastante exemplos vocês sabem, né, do Stack Overflow. O Stack Overflow foi uma das primeiras ferramentas que morreu com o crescimento da massificação do ChatGPT, justamente porque o desenvolvedor parou de usar o Stack Overflow e começou a usar o ChatGPT para perguntar, começou a usar IA para tirar essas dúvidas técnicas. Então, acho que duas primeiras mensagens principais. Uma, posicionar a GitHub como plataforma na esteira de desenvolvimento, que é o que a gente vai falar, e outra, GitHub comprova a ROI mais rápido do que muitos outros serviços. A gente, inclusive, vê ele sendo essa porta de entrada para a Azure em alguns clientes. Só comentar uma questão também, que é super importante. A gente vê em muitos clientes que a nova geração de desenvolvedor que está vindo, ela já está vindo com IA na veia. Né? Então, os desenvolvedores novos que estão saindo da faculdade hoje, quando eles vão para o mercado, né, procurar um trabalho, geralmente eles estão procurando já as empresas que estão adotando IA em todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a gente levando essa mensagem para os nossos clientes também, a gente consegue colocar esse desenvolvedor dentro da nossa empresa de maneira mais fácil, mais fluida, e eles já chegam criando código, usando já com todo aquele conhecimento que ele pegou da faculdade, por exemplo. Total. Já é uma ferramenta que já está com aquele intrínseco. Exato. E aí isso faz muito sentido para esse novo público que está desenvolvendo as empresas. Perfeito. Então, quando a gente fala de comprovar ROI, né, esse segundo ponto que a gente comentou agora, quais são os grandes pontos que a gente comprova no cliente e a gente começa essa discussão dentro do cliente? Primeiro, claro, produtividade. Quando a gente fala de produtividade, é a redução de tempo. Então, quanto tempo eu estou reduzindo o desenvolvedor que está usando o GitHub Copilot? Primeira coisa. Segundo satisfação e bem-estar. Então, claro que aqui é uma métrica um pouco menos tangível, um pouco mais subjetiva, mas a gente vê desenvolvedores que o dia a dia de trabalho dele, a vida na empresa dele fica mais facilitada, fica mais agradável, digamos assim, por causa da inclusão de uma ferramenta ali
GitHub Copilot. Então, como que isso mexe no dia a dia da pessoa. E eficiência e fluxo, quando a gente fala de reduzir tarefas repetitivas. E é claro, a IA está avançando cada vez mais, acho que essas palestras aqui dizem muito sobre isso, mas conforme a IA vai avançando, vai criando mais robustez, mais tarefas mais complexas vão sendo sanadas com o IA. Então, essas tarefas repetitivas aqui, elas vão sendo, de fato, sanadas pelo desenvolvedor. Então, como né, a gente vê essas três grandes métricas de negócio que a gente fala com um líder dentro da empresa, a gente fala com um líder de desenvolvimento, ou até um CIO dentro da empresa, como que elas são percebidas. Quando eu falei de métricas facilmente percebidas e telemetrificadas, eu estou falando desses 4 pontos aqui. O primeiro ele aumentou a funcionalidade do código, então ele garantiu mais função para aquele código. Então imagina, claro, toda a área de desenvolvimento fazendo teste unitário, teste de unidade em cima do código. Um código precisa passar por um teste de, por exemplo, tem 10 passos, por exemplo, de teste unitário. E se ele não passar em algum deles, ele precisa fazer pullback, ele precisa passar por uma reaprovação. O que a gente viu é que, quando um código ele é produzido pelo GitHub, porque o GitHub faz uma análise completa daquilo, o GitHub Copilot, 56% tem mais chances de passar. Então, isso, claro, envolve a satisfação do desenvolvedor como um todo. Segundo ponto é um código mais legível. Quando o desenvolvedor produz aquele código, e ele precisa reler aquele código, às vezes tem aquele ideia que ele faz um código que ele nem entende que ele escreveu no passado. Né? Então, ele ajuda, obviamente, eu voltar naquele código, entender aquele código, mas ele ajuda as outras pessoas também, sejam outros desenvolvedores ou outros que vão interpretar e tem que usar aquela codificação, a ler mais fácil. Então, ele entrega 13% de código com mais claridade e clareza com alguns dos nossos. Melhoria geral do código, tem código mais confiável, a manutenção mais facilitada, um código mais enxuto. Então, olha só, estou trazendo mais funcionalidade, estou agregando mais funções, mas estou reduzindo o código. Então, ele está se tornando cada vez mais objetivo. E o último é taxas de aprovações mais altas. Então, quando a gente fala de comprovar ROI dos clientes, claro, existem etapas de teste, a gente entrega isso para o desenvolvedor, a gente faz POCs, a gente faz demonstrações. Acho que esse processo é muito mais rápido que alguns outros serviços, mas existe essa parte de comprovação de negócio que é muito importante a gente estabelecer esses critérios para o cliente e de fato ver como que isso está melhorando na empresa. Aqui é um ROI, até tem alguns disclaimers para esses slides também aqui, mas aqui é obviamente uma matemática bem simples de ROI, feita até no padrão americano. Eu acho que aqui as premissas que vão entrar que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu quero comprovar ROI de uma métrica, por exemplo, de produtividade. Produtividade é redução de tempo. Então imagina que eu vou chegar numa empresa e vou falar, o desenvolvedor trabalha dos 365 dias, 260, por exemplo. Ou X dias, né, que a gente mapeia dentro da empresa. Quanto tempo que eu tenho de benchmark que eu reduzo com o GitHub Copilot, o GitHub para o desenvolvedor, para a esteira de desenvolvimento, que a gente fala das outras pessoas? Mais ou menos 1 hora por dia. Se eu pegar um salário médio aqui de desenvolvedor, nos Estados Unidos $50, né? No Brasil R$50 um desenvolvedor senior, dependendo, R$40, R$50 um desenvolvedor senior, tá? Já faço aqui a alteração para real para vocês verem. Fazendo esse cálculo aqui, dividindo pelo preço da licença, e até estou supondo ali que tem 800 desenvolvedores utilizando, mas a gente deu 1.000 licenças de Copilot, por exemplo, de GitHub Copilot para a empresa, ou seja, nem todo mundo está utilizando, até uma análise mais conservadora. A gente chega no ROI de 17,7%, mais ou menos, né, 1.700%. Se a gente trouxer para o mercado brasileiro, que é o disclaimer que eu falei que ia fazer, a gente divide essa conta por 5, que é mais ou menos o preço do dólar real. Ficaria ainda 300% de ROI, se a gente olhar uma métrica básica de produtividade de tempo. Então, acho que a mensagem desse slide, é claro, não é copiar e colar, né, mostrar para o cliente, claro que não, mas como que a gente pega aquelas métricas que a gente falou, quanto que está reduzindo, vamos telemetrificar. Quanto que eu estou reduzindo de tempo, quanto que eu estou melhorando de código, quanto que eu estou melhorando de clareza, quanto que eu estou reduzindo, deixando o código mais enxuto, e aí eu vou criando um ROI em cima disso. Adicionando aqui também, acho que é interessante sobre o ROI, você conseguir fazer um paralelo das metas do cliente. Então, o que o teu cliente está querendo? Estou querendo diminuir o cycle time, por exemplo. Né? É o tempo que entra uma demanda e o tempo que eu coloco essa demanda em produção. Então, vocês pegarem métricas do cliente e transcreverem em cima do GitHub Copilot. Então, por exemplo, meu cycle time está demorando 2 dias, antes de implementar o Copilot. Fui lá, fiz treinamento, implementei Copilot,
meço novamente, diminuiu aqui para um dia. Então a gente ganhou 50%, né, de entregas mais rápido. Então, além de talvez o ROI financeiro, né, fazer esse paralelo com as metas do cliente. Né. Acho que todo mundo conhece Dora Metrics, acho que é as métricas mais utilizadas hoje, né? Então você pode fazer esse paralelo, pegar os Dora Metrics, faz antes da adoção do Copilot, faz depois do Copilot, faz a comparação e vê aonde que está ganhando. E aí, quando a gente entra nessa jornada de adoção, a gente queria explicar um pouquinho passos que a gente vê para essa jornada de adoção. Acho que o Leandro já explicou das métricas e como usar esse framework, né? O que a gente falou até agora de usar esse framework para telemetrificar. Mas a gente fala que a gente precisa, os desenvolvedores, obviamente, para eles adotarem o GitHub, o GitHub Copilot, ainda mais com esse mar de tecnologias, eles precisam querer usar, eles precisam saber como usar, e eles precisam saber quando usar também. E aí que entra bastante algumas práticas que a gente vê no mercado. Então, o primeiro é conversar com os desenvolvedores, ficar muito próximo desses desenvolvedores. Então, quando eu vou entrar numa empresa para vender, para posicionar o GitHub, o GitHub Copilot, quem são as áreas de desenvolvimento, de novo, métricas, né? Quais métricas que vocês usam, entender as métricas do cliente, estabelecer recorrências com aqueles desenvolvedores e, obviamente aqui a gente vai falar também, mas como prover a ferramenta para eles usarem, como você está usando, então, conversar de fato com essa persona lá dentro. O segundo ponto, claro, apoio da liderança. Então a gente vê em todo lugar, né, em todos os serviços que a gente posiciona aqui, que tem muito mais chance da gente posicionar, da gente conseguir essa adoção, se a liderança está envolvida. Aqui não só a liderança do desenvolvedor, mas que nem a gente falou da esteira do desenvolvimento, que elas precisam ser convencidas que o GitHub consegue ajudar nessa esteira de desenvolvimento. E garantir esse acesso desses desenvolvedores. Que nem eu comecei falando, o GitHub é uma ferramenta muito fácil para a gente garantir esse acesso para o desenvolvedor testar, para ele começar a trabalhar em si e começar a ver o ROI ele próprio para depois eu estimar o ROI da empresa. Então, a gente fazer essas recorrências, a gente garantir o acesso da ferramenta, a gente garantir que isso seja a parte do dia a dia deles também, fazer uma prova de conceito, fazer uma demonstração, faz muito sentido aqui. E, por fim, orientar esses desenvolvedores. Então, a gente tem algumas práticas, o Leandro aqui vai explicar também. Então, quando a gente fala de adoção, quem que é o champion, por exemplo? Quem que é aquela pessoa que ela é referência dentro da empresa, que está usando, a gente enaltecer essa pessoa, a gente fazer uma comunicação sobre essa pessoa, a gente trabalhar muito na comunicação dessas boas práticas também, a gente oferecer documentos, a gente oferecer guias, a gente oferecer materiais aqui para eles aprenderem, para eles entenderem como é que está sendo usado da melhor forma. Então, toda essa cadeia aqui de materiais que a Microsoft consegue prover é muito importante. Então, o começo da adoção é isso, atingir os desenvolvedores, práticas recorrentes, obviamente também a própria liderança, mas prover todo esse conteúdo, essas informações que a Microsoft consegue garantir. Aqui uma questão também super interessante que a gente já viu em alguns clientes, eles criarem uma comunidade interna dentro do próprio cliente. Então, a gente tem clientes desde pequenos como grandes, né? Mas como que esses desenvolvedores dentro da empresa compartilham esse conhecimento, né? Que é a criação desses champions, né? E até dentro da Microsoft a gente tem, acho que é semanalmente, a cada 15 dias, a gente tem o Prompt of the Week, que é o prompt da semana, né? Que o time manda para a gente. E a gente está sugerindo que os clientes implementem isso também dentro da empresa. Então, por exemplo, hoje tem um time aqui de desenvolvimento da Squad, né, de financeiro. Eles criaram um prompt. Vamos compartilhar esse prompt com outros times para que a gente consiga criar essa comunidade interna e compartilhar conhecimento também. E a gente está falando muito hoje, quando fala de Copilot, a gente não está falando mais só de gerar código, né? Ou quero gerar teste unitário. Mas sim a gente entrou numa era que é a era de conseguir pegar um agente autônomo, distribuir, né, uma atividade para esse agente e esse agente fazer todo esse desenvolvimento para a gente. Então, o modo agent sempre é o mais rápido, né, fazer esse desenvolvimento, porque ele é super fácil de estar utilizando. Ele é ideal para projetos novos ou também projetos que já estejam em andamento. Tá? E também a gente possui agentes de linha de frente. Né? Então a gente comentou aqui sobre a parte do SRE, né?
Qual que é o cliente que não tem lá um backlog grande de problemas que está acontecendo em produção? Né? Então, nada mais justo que a gente pegar esse backlog, pegar o agent, o SR Agent, que é um exemplo, que a gente pode comunicar com o GitHub e fazer esses dois agentes conversarem. Então, um agente vai ser responsável por verificar esses problemas e outro agente vai ser responsável por fazer o fix desses problemas, tudo integrado na mesma plataforma. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês de um pequeno exemplo de como a gente pode usar esses agentes. Está sem o som. Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, já que está sem o som, vamos para mostrar no vídeo. Então. Quem está aqui nessa sala que já viu o GitHub Copilot funcionando alguma vez em alguma demonstração, levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Então vamos lá. Então acho que aqui a primeira coisa é Opa. Pessoal, puder compartilhar na tela, por favor. Deixa eu parar aqui. Boa. Ainda não. Pode se arrastar para baixo como uma Vamos ver se o pessoal pega só um pouquinho, o pessoal está vindo aqui e já compartilha. O lado bom de não ter ido no vídeo é que veio até envolvido, né? Vou colocar aqui nessa base aqui, depois colocar. Só um minutinho para atualizar a junção aqui, pessoal. Está aparecendo aqui no retorno, mas não tem Opa, foi. Então, talvez para quem ainda não viu o GitHub Copilot, esse aqui dentro da ideia do GitHub.com. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma issue. Né? Então a issue dentro do GitHub é como se fosse uma tarefa que eu posso atribuir para um membro do meu time. Porém, eu posso vir aqui e atribuir essa tarefa também para um agente. Né? Então dentro do GitHub, né, eu crio lá toda a especificação da minha tarefa e eu coloco aí essa tarefa para um agente estar codificando para mim toda essa tarefa. E aqui embaixo você vai falar, pô, legal, Leandro, mas o que esse agente vai fazer? Então, basicamente, ele vai ser parceiro do meu time, né? Ele vai criar aqui toda a parte de codificação, então ele cria aqui toda uma branch, né? Onde vai ter todo o meu código, e depois eu posso ver aqui tudo aquilo que ele está fazendo. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer o discovery do meu código. Se eu precisar fazer integração, né, com outras ferramentas externas, eu também consigo. Então, por exemplo, quero fazer um teste de interface end-to-end, posso usar aqui o Playwright. Quero consultar as documentações da própria Microsoft para fazer uma implementação específica. Então, eu posso configurar aqui onde que os agentes vão estar consultando todas essas informações. Tá? E o item que é super importante também, que ele já nasce por default seguro. Né? Então, toda execução, né, isso aqui é super importante a gente também mostrar para os nossos clientes, que todo o código que o Copilot gera, né, por default, ele já é seguro. O que é esse já é seguro? A gente executa por debaixo dos panos um code QL, que a gente chama, que são todos os procedimentos de segurança. Então, se tiver alguma vulnerabilidade, algum problema que o próprio código do Copilot esteja colocado, inserido, eu consigo vir aqui, né, e validar o que tenha feito. Então, nesse caso aqui, ele fez o scanning, né, e falou assim, poxa, legal, não tem nenhuma vulnerabilidade, né, dentro dessa implementação e eu posso prosseguir. E depois de feito isso, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um resumo aqui de todo esse nosso processo. Então, nesse caso aqui, eu usei o Playwright, então ele veio aqui e já fez os testes para a gente automaticamente. Né?
Então, nesse caso, se eu fosse colocar essa tarefa para o desenvolvedor, quanto tempo que iria demorar? Talvez 1 hora, talvez 1 dia. Nesse caso aqui, ele demorou 15 minutos para criar uma funcionalidade aqui de fazer um search dentro de uma tela. Então, se for comparar 1 hora com 15 minutos, eu tive uma produtividade super boa. E a gente lançou agora, essa semana, a integração com outras IAs. Então, hoje, é muito comum, em vários clientes a gente vai, o pessoal fala, pô, Leandro, eu estou usando aqui o Claude, por exemplo. Então, você pode trazer esse cliente para dentro do GitHub e ele vai estar pagando somente pela licença do GitHub e usando o Claude dentro da plataforma do GitHub. Tendo a governança, tendo toda a questão de gerenciamento de segurança, dentro de uma única plataforma. E além disso, que estava falando do ROI, nos slides anteriores, como que eu consigo acompanhar quem do meu time está adotando ou não? Ou, por exemplo, qual que é a porcentagem de adoção do Copilot? Então, nesse caso aqui, todo mundo está adotando. Qual que é o modelo mais utilizado? A gente então tem alguns dashboards aqui, por exemplo, isso aqui é super utilizado pelos nossos clientes. Então, quantas linhas de código o Copilot está sugerindo e quantas linhas de código que eu estou aceitando. Então, aqui você consegue fazer uma comparação de quanto que o Copilot está ajudando dentro do meu dia a dia. Ou, por exemplo, qual que é a linguagem que o Copilot está me ajudando mais no meu dia a dia. É YAML, é C#, é .NET, é Java e assim por diante. Tá? Então, acho que aqui que a gente queria colocar para vocês é que toda a infraestrutura, todo o processo do Copilot, ele sempre tem que ser baseado na plataforma como o GitHub como completo. Tá? Então, quando a gente for fazer as interações com o CIO, com o CTO, com o próprio VP de desenvolvimento, a gente tem que comparar e mostrar a facilidade de adoção de toda a engine do GitHub. Tá? Então, quais são algumas perguntas, algumas descobertas que a gente pode fazer quando nós estamos nesses clientes? Então, estou conversando com o CTO, por exemplo, como que está a estrutura da tua engenharia? A sua engenharia já tem abordado os assuntos de IA? Então, se esse cliente ainda não está falando de IA, provavelmente ele está atrás dos concorrentes dele. O concorrente dele, com certeza, está falando sobre IA. Quando a gente vai falar com o CIO, por exemplo, então, quais são as ferramentas que você está olhando? Quais são as ferramentas que já tem, o teu time de desenvolvimento já está trabalhando? Já usou o GitHub Copilot? Talvez aqui o maior competidor, pelo menos a gente tem visto na maioria dos clientes, é o Cursor. Então, como a gente pode ganhar esses clientes que estão olhando para o Cursor? Novamente, olhando para o GitHub como uma plataforma principal, onde os teus agentes vão estar sendo executados todas as tarefas. Vou falar com o VP de engenharia também, como que está a parte da capacitação, isso é super importante para a gente. A gente chega em alguns clientes chegam para a gente, Leandro, coloquei o GitHub Copilot aqui, mas ninguém está usando. O que acontece? A gente não pode ir lá só e ligar o Copilot. A gente precisa fornecer formas para o desenvolvedor se capacitar naquele procedimento, porque o paradigma é diferente. Depois a gente vai falar com os desenvolvedores. Aqui principalmente a mensagem desenvolvedor, você não vai perder o teu cargo. Você vai continuar trabalhando, Então, em muitos clientes, quando a gente chega para falar, o pessoal fala, lá vem o cara da Microsoft, vai querer que o meu gerente mande 30% das pessoas embora. A mensagem não é essa. A mensagem com a mesma quantidade de desenvolvedores, você consegue entregar mais. Aquele backlog de débito técnico que você tem, que às vezes fica lá parado e você nunca tem tempo de desenvolver, o Copilot está aqui para poder ajudar vocês a fazer todo esse desenvolvimento. Tá? Então, com os desenvolvedores, qual que é a linguagem, qual que é o processo de desenvolvimento que você tem? Tá? E depois o de desenvolvimento, IDE, linguagens, qual que é as práticas que o teu time faz no dia a dia, que a gente pode colocar no GitHub Copilot para ajudar. Tá? Novamente, sempre olhando o GitHub como uma plataforma. E acho que 2 pontos aqui, Leandro? O primeiro são perguntas aqui que a gente tem esse guideline para entender como mapear como plataforma, que é justamente o que o Leandro está falando. Então, são perguntas cross, vocês podem ver que não é pergunta só focada lá na produção de código, mas é uma linha completa da história de desenvolvimento. E a segunda, quando a gente fala de o desenvolvedor ter aquele medo, aquele receio de ser mandado embora, etc.,
a gente vê no mercado de desenvolvimento que falta desenvolvedor. Não é à toa que surgem ferramentas low-code, surge a nova figura do cidadão desenvolvedor, do entusiasta, são pessoas que vão ajudar naquele desenvolvimento. Então aqui é o mesmo discurso, como é que a gente melhora a vida do desenvolvedor para você desenvolver mais. A esteira da área de negócio, ela continua rolando e ela continua com uma fila para ter que desenvolver. Como é que a gente melhora e reduz essa fila e acelera ela. Perfeito. E aqui a gente tem alguns links de documentações, de processo, de procedimentos que a gente pode estar ajudando os nossos clientes. Talvez desses 4 links, o mais importante que eu colocaria é o primeiro, que é essa parte de como a gente leva o GitHub Copilot para os nossos clientes. Tá? Então é um livro, digamos, que tem ali, colocando passo a passo de como deve ser o nosso discurso, quais são os ganhos que a gente pode trazer para os nossos clientes. Tá? E por último, as métricas. Né? Novamente, todas as empresas, quando a gente adota Copilot, eles querem ver métricas, aonde que eu ganhei. Né? Você veio aqui e me vendeu, né, 30% de produtividade, como que eu consigo medir isso? Né? Então, métrica é muito importante, que desde o início do nosso processo de adoção, a gente pegue essas métricas para que a gente tenha números depois para a gente conseguir fazer essas comparações e mostrar o ROI que a gente tem certeza que o Copilot coloca para dentro dessas empresas. Tá? Eu acho que é isso que a gente tinha. A gente vai estar aí durante a tarde também. Caso vocês tenham alguma dúvida, queira conversar com a gente está disponível também. E mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado.